Bom, gente, olha só. Hoje vocês já podem ver, estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Joyce Ribeiro. Olá, Joyce. Olá, Fabrício. Eu acho tão formal quando a gente já se falou sobre toda a nossa vida. É E a verdade. gente começa a se cumprimentar de novo, né? Tinha que ter começado antes, Exatamente, né? Porque pois aí é. já ia aquecendo. Eu falo super pouco, Joyce Eu também. também, Então a gente estava aqui em pouquíssimo. silêncio, só esperando começar. Isso mesmo. Bom, e a Joyce veio aqui hoje como mãe de Malu e de Lorena para falar com a gente sobre essa experiência da maternidade, aproveitando aqui esse gancho de Dia das Mães, de Mês das Mães, né? Que na verdade deveria ser o Ano das Mães, porque não tem pausa, não tem férias, não tem intervalo. É sempre, mas ok, tem um mês para comemorar, para festejar, celebrar, né? Todas as Principalmente mães. para os filhos lembrarem e valorizarem, não é isso? Exatamente, darem valor, porque se tem uma dedicação na vida da gente, ela acontece depois que a gente se torna mãe. Você não sabe o que é se dedicar de forma exclusiva e quase não pensar em outras coisas, né, por um tempo, antes de se tornar mãe. E É muito isso, sem né? esperar nada em troca, né? Sem esperar absolutamente nada em troca, mas recebendo tudo em troca. Esse que é o Malu o e Lorena fascinante, ganharam né? aí a vida de vocês já, É hein? verdade, porque você se doa, se dá, você se esquece muitas vezes, né? Com um foco só nas crianças e você recebe todo dia, né? Porque a criança, ela te devolve. Fazia parte dos seus planos, assim, como mulher, a maternidade? Porque hoje em dia, historicamente, né, a mulher durante muito tempo, ela tinha quase que uma obrigação Sim. de ser mãe. Hoje em dia, vocês conquistaram um espaço de ser mãe, se quiserem ser mães. Para você, era um desejo ser mãe? Aconteceu a maternidade? Ou simplesmente correu um certo curso da vida naturalmente, você virou mãe? Não, assim, eu muito nova, adolescente, bem no comecinho da juventude, eu não pensava em ser mãe. Mas não era um não pensar assim, eu não quero ser mãe. Era simplesmente não fazia parte do meu universo a ideia da maternidade. Então, por muito tempo, quando eu era muito nova, eu achava que acho que eu não quero mesmo, porque não passa nem pela minha cabeça, eu não fui aquela adolescente de sonhar, ai, quero ter 2 filhos, e não fazia esse tipo de plano. Não estava ali no seu conto de fadas, não era essa história. Não tinha conto de fadas, eu não idealizava a vida desse jeito. Aí quando casei, os anos passaram, e a vontade nasceu e foi tomando uma proporção gigantesca, mas muito naturalmente. Eu fui vivendo, vendo outras mães próximas, né? Outras mulheres se tornarem mães perto de mim, minhas amigas, familiares, né? E aquilo foi tomando um tamanho muito grande dentro do meu objetivo de vida. E chegou um momento que eu falei, gente, eu quero ser mãe há muito tempo, eu só não parava para processar isso, né? Estava dentro de mim muito antes e acho que o fato de achar que não seria, porque eu achava que eu não seria mãe. Mesmo quando você começou a desejar ser? Antes eu achava que isso não estava desenhado na linha da minha vida. Eu achava que ia passar por essa vida sem viver a experiência da maternidade. E quando eu tive próxima disso acontecer, aí eu fiquei com uma vontade absoluta, né? Eu falei, eu quero isso. Aí você planejou, você conseguiu se organizar nas 2 gravidezes? Aí eu planejei, eu tinha um trato com o Luciano, né, meu marido. O trato era o seguinte: nós nos casamos e ficamos 5 anos. 5 anos sem ter filhos, sem pensar, vamos viver a nossa vida. Com 5 anos a gente conversa e vê se é esse momento ou não. Só que assim, depois de uns 3 anos que eu já tinha viajado, já tinha saído, já tinha curtido. E vivendo a maternidade, né, próxima de outras amigas, eu já falei, não vou esperar 5 anos, que eu não vou aguentar, eu quero ser mãe, eu quero.
Mas aí a gente conseguiu continuar com o planejamento e quando a gente fez 5 anos de casados, a gente falou, então vamos... Chegou a hora. Chegou a hora. E aí teve a primeira, foi tudo primeira. aquilo, né? Uma marinheira de primeira viagem, Sim. não sei o quê. Muita gente, depois do primeiro, desiste um pouco, porque vê que a responsabilidade, o trabalho é muito grande. Você resolveu Eu ter o segundo. continuei, é uma mudança muito brusca, né? Ela é difícil em muitos momentos. Pode se criar um trauma, sim, né? A ponto de não querer ter mais filhos. Mas a gente queria. E acho que outra coisa que faz muita diferença é levar esse projeto em parceria, né? Os dois estarem ali muito dedicados, muito conscientes de que a vida vai mudar, conscientes de que muitos momentos serão bem difíceis, bem complicados mesmo, e que vocês querem muito viver toda aquela experiência na plenitude, né? Fazendo tudo, participando de todos os processos. Nós tivemos a primeira já sabendo que gostaríamos de ter mais, né? E graças a Deus foi isso que aconteceu. Hoje não me vejo de outra forma. Tem vontade de ter mais? Alguma. Eu digo o seguinte, hoje não mais, não tenho nenhum planejamento de ter mais filhos, mas de repente, se eu tivesse me aventurado no universo da maternidade antes, eu teria mais filhos, sem dúvida. Teria talvez um a mais, 3 filhos. Teria, acho que a gente queria, inclusive, mas a gente decidiu parar achando que não, isso aqui a gente vai conseguir. Vai dar conta de dar conta. E fazer do jeito que a gente quer e idealizou, depois que a gente acaba idealizando muita coisa, né? Fazer, então vamos parar nas duas. Mas muito a decisão foi minha de não ter mais filhos. O Luciano gostaria de ter mais. Ok, vamos lá. Você escreveu nas suas redes sociais um texto no Dia da Mulher, que diz o seguinte: somos múltiplas mães, amigas, esposas, empreendedoras, revolucionárias, guerreiras e sempre dispostas a construir um futuro melhor. Ser mulher é ter coragem para enfrentar os desafios diários, saber respirar fundo e analisar a melhor saída, ter empatia e apoiar umas às outras. Isso é ser mulher para você. Sim. E agora, o que é ser mãe para você? Sabe que tem uma parte dessa fala que eu acho que está intimamente associado ao ser mãe também. Porque quando eu falo que nós mulheres, somos corajosas para enfrentar a vida e todos os seus percalços, a maternidade é muito isso, né? E a coragem é uma das palavras que eu mais gosto. E a decisão de se tornar mãe, ela é movida pela nossa coragem, né? De enfrentar o desconhecido e de acreditar sem bases, né? Porque a gente não sabe como seremos como mães, né? Como será a minha maternidade, a minha relação com o meu filho, o meu momento no parto, né? O meu relacionamento com o recém-nascido. A gente não sabe, é um mergulho. Você acredita que pode, porque a gente realmente pode, mas muitas vezes a gente acaba sendo tomada por uma insegurança, né? Por vários momentos de insegurança que te fazem questionar. Nossa, será que é esse momento? Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? É pra vida toda, né? E aí já tenho um filho, será que eu vou amar o segundo filho da mesma forma que eu amo o primeiro? Vou conseguir me dedicar da mesma maneira? Então, é coragem de enfrentar tudo isso. E você falou agora das fragilidades que acometem a maternidade. Você se lembra de um episódio em que você se viu muito frágil ou sem saber o que fazer diante de uma situação com uma das suas filhas ou com as duas? Olha, acho que o momento que me vem à mente, assim, com mais força, é o momento da amamentação. Porque eu me preparei muito durante as 2 gestações para viver a gestação da maneira mais tranquila possível e agradeço muito, tenho lembranças incríveis da gravidez, fui muito feliz, curti muito as 2 barrigas, foi tudo uma delícia. Mas na primeira, na Malu,
eu, ainda que tenha me preparado para a amamentação, eu não sabia onde que eu estava mergulhando, para falar a verdade, né? O que é isso realmente? Fala-se muito de amamentação, mas acho que ainda há pouco. Acho que, sem dúvida, foi o momento mais difícil e mais sensível da maternidade para mim, nos 2 momentos. Porque você queria amamentar e não conseguia? Foi isso? Eu consegui, amamentei, foi tudo perfeito nas 2 vezes, graças a Deus. E amamentei bastante as 2, sabe? Por muitos meses, 1 ano cada uma. E só pararam quando elas rejeitaram mesmo. Então, deu tudo certo, mas é um período que até dar certo, entendi, você se vê muito, eu me vi, né, muito perdida, com muito medo no começo, e não é um processo assim automático, né? O neném nasceu, ok, ele vai mamar no peito e é assim. Não é assim, não é tão simples, não assim. é tão simples, tem todo um processo que, com paciência, com orientação, dá tudo certo. Mas é outro momento que a gente tem que se preparar também, né? Pra encarar. Para os meses da gravidez, depois tem o processo da amamentação, que vai ser diferente para cada uma das mães, né? Algumas terão muita facilidade, outras não. Outras não vão amamentar, e tudo bem, né? Vão encontrar outras formas de amamentar a criança, de alimentar a criança, mas cada história é uma história. Que conselho ou que experiência você teve como filha da sua mãe que você gostaria de replicar como mãe para suas filhas? A minha mãe, ela se dedicou única e exclusivamente aos filhos, né? Então, nós somos em 3, eu sou a mais velha, tenho 2 irmãos, 2 meninos, e ela viveu por nós, na nossa infância, na nossa adolescência. Então, era um cuidado muitíssimo atento, muito presente, muito presente mesmo, não tem outra definição. Então, o que eu procuro e sempre tento levar, né, para minha maternidade com as meninas é justamente isso. Eu penso, minha mãe sabia de tudo. A gente voltava, nem falava, já, sei lá, lia pensamento, já sabia o que tinha acontecido. Eu quero isso com as minhas filhas, quero estar o mais presente possível, porque a vida mudou, as mulheres se desdobram em outras, né? Frentes, né? Em outras frentes, e ótimo, né? A gente adora isso, lutou por isso, construiu isso com o passar dos anos. E aí a gente tem que aprender a delegar um pouco, né? E não é fácil, principalmente falando dos filhos, tem que aprender que em alguns momentos não vai ser possível atender imediatamente, né, o seu filho, apesar de você querer muito. Então tem que negociar momentos. Isso a gente não vai fazer agora, isso a gente vai fazer no final de semana, isso a gente vai fazer em outro momento, a gente vai esperar e fazer junto com a sua irmã, porque aí as 2 fazem juntas. Então tem várias negociações, né, que o fato de não estar com essa presença exclusiva faz com que você remodele. E aí, nesses momentos, eu penso, né? Falei, nossa, isso era legal. Minha mãe estava sempre lá. Sempre disponível, Sempre, né? disponível pra gente. Então, elas são outras crianças também, né? Outras crianças em outros tempos, em outros né? momentos, com outras necessidades e prioridades, né? Então, acho que essa nossa presença que mãe se cobra sempre, a gente tem que aprender a trabalhar isso. Essa coisa que dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? É real isso? Eu acho que é real, mas hoje uma realidade a ser desconstruída, né? A ser desconstruída, porque assim, toda mãe faz o melhor que pode pelo filho. A gente sempre, em um formato ou em outro, a intenção é sempre fazer o melhor pelo filho. E a gente encontra formas de
atender as crianças e cresce, vira adolescente, adulto e tá lá disponível do mesmo jeito. De maneiras que vão se transformando com o passar dos anos, mas a disposição, ela é a mesma. A mesma. A maternidade é estar disponível para os filhos, ainda que nos mais variados formatos. Quais foram as perguntas, ou a pergunta mais difícil que elas já te fizeram, ou uma delas te fez, assim? Porque criança tem essa coisa de fazer umas perguntas para as quais a gente não está preparado para responder, né? Agora, ou nem sempre está preparado, ou não imagina que... A Malu tem 10 anos, a Lorena tem 7 anos. E elas têm personalidades bem diferentes. Eu vejo que a caçula, ela já faz perguntas mais complexas, talvez, ou precocemente, antes do que a irmã. Mas eu diria que todas as perguntas voltadas Elas nunca te colocaram numa saia justa, por exemplo, uma pergunta que você falou, meu Deus, o que eu respondo agora? Já, assim, por exemplo, quando eram novinhas, a Malu, a Lorena queria saber, né, como que ela foi parar na barriga e por que a tia não tinha um neném na barriga. Entendi. E aí eu falava pra ela, quando era muito pequenininha, né, falava, olha, a gente tem que pedir muito, Papai do Céu, trazer um nenenzinho. E aí as mães ficam muito felizes, o nenenzinho vai pra barriga e tal. Aí ela falou, então a tia não tá pedindo muito pro Papai do Céu. Tipo, não tá rezando pra isso acontecer, não tá pedindo direito. Né? Isso ela já fez, assim, com a gente lá em família, a gente deu risada, mas é aquilo, já tá querendo saber dela, né? Eu no mundo, como eu vim parar nesse mundo, como eu entendo essa descobertas, hoje né? Já estão em outra fase, né? Hoje já conversas já não são mais umas bebezinhas, já são umas crianças maiores, a gente tem outra abordagem, mas eles fazem isso, né? Não, maravilhoso, acho que uma vez eu li que tem um livro inteiro com perguntas que os filhos fazem, assim, que colocam os pais em situações, assim, isso quando não perguntam para outras pessoas com os pais na frente, sabe? Sim, maravilhoso, gente. Eles gostam de fazer isso pra gente. Olha só, eu queria falar agora sobre uma entrevista que a gente fez com a atriz Aline Borges, aqui na Caras. Ela contou que ela demorou muito para se reconhecer como mulher preta, porque ela não é uma mulher preta retinta, então ela ficou, e acho que também porque a gente discutia muito menos sobre esse assunto. Sim. E aí ela disse que quando ela conseguiu se descobrir e descobrir as características dela, o cabelo dela, e ela começou a se sentir à vontade, confortável com isso, ela percebeu que a filha dela também começou a se sentir confortável na própria pele. Só que aí essa menina foi pra escola. E ela contou assim que aí na escola, ela fez acho que um cabelo, um black na filha dela e tal, e a menina foi pra escola. E aí todo mundo não, alguns meninos na escola começaram a zombar dela. E ela voltou pra casa, já não queria mais aquele cabelo. E aí ela falou assim que toda aquela desconstrução pela qual ela passou como mulher preta, para conseguir se reconhecer e conseguir passar isso para a filha dela, meio que foi por água abaixo, porque a menina foi para a escola e passou por um bullying. E voltou para casa arrasada, e agora ela começou a trabalhar tudo novamente, essa estrutura dessa menina, essa autoestima dessa menina, não sei o quê. Queria saber se você, como mãe de duas meninas pretas, se elas já passaram por isso, e como é que você conseguiu lidar com isso em relação a elas. Porque é muito doido a gente, às vezes, ter essa consciência de que o racismo, ele não começa quando a pessoa ficou adulta e tem certo entendimento, né? Sim, ele começa quando a criança nem se percebeu no mundo nem ainda, sabe, né? Você já passou por isso em alguma situação? E como é que foi, se passou? Já, e o que eu vejo nas meninas é que elas têm um entendimento, ainda que precise, né, da nossa orientação, de letramento, né, dentro de casa, mas elas já têm uma vivência e um posicionamento frente ao racismo muito diferente do que eu tinha e das ferramentas que eu tinha para entender e lutar contra isso na mesma idade que elas. Então, por exemplo, a Malu na escolinha, porque a escola é o primeiro contato que a criança tem com as diferenças e, portanto, com o racismo, com o olhar do outro sendo
colocado em forma de racismo, né? É a escola. Porque dentro de casa tem o acolhimento e aí vai para o mundo. Qual é o primeiro mundo da criança? É a escola. A Malu já viveu isso em 2 momentos. E o primeiro era muito pequenininha, também amava a escola e voltou um dia falando que não queria nunca mais voltar para a escola. A gente falou, bom, alguma coisa tem. Conversa daqui, dali. Aí ela falou que o amiguinho começou a rir, a fazer piada, porque só a mão dela era branca e o resto do corpo era preto. Então, só você que tem só a mão branca e o resto do corpo era preto e tal. As crianças, elas observam as diferenças, né? Cada um na sua fase vai expressar de maneira, a sua maneira, de acordo com a idade, mas elas vão externar, né? Elas vão comparar e vão trazer esse debate sobre essas diferenças. Eu sou de um jeito, a amiguinha é do outro, aquele eu tenho cabelo assim, assado e tal. Até aí faz parte do desenvolvimento das crianças. Quando vem trazer algo que vai deixar o outro numa situação desconfortável, a gente começa a ter problemas, começa a entender que isso pode ser a criança replicando coisas que ela vê e ouve, que vai repetindo muitas vezes sem saber como e por quê. O nosso posicionamento em casa, né, meu, do Luciano, foi sempre alimentar o debate na escola, entender e buscar formas de se trabalhar isso. Foi isso que a gente fez nessa primeira ocasião. Vamos lá, o que aconteceu? Aconteceu isso, a reclamação dela é essa, então ela está tendo essa dificuldade na escolinha por conta do olhar dos outros amiguinhos que estão começando a trazer esses elementos do racismo. E o que me espantou? Eles eram muito crianças, muito jovens, e no meu olhar, muito antecipadamente, assim, crianças de 4 anos, debatendo dessa forma. Então trabalhamos, levamos possibilidades de se trabalhar a questão racial dentro da escola, com a direção da escola. Depois disso, a gente percebeu uma movimentação também para que o corpo da escola fosse também composto por outras pessoas negras, que é difícil num ambiente todo branco você querer que a criança de 4 anos tenha um comportamento que não traga o racismo da sociedade. Ela vai trazer, né? E elas têm que aprender com essa convivência. É difícil. Porque no final das contas, é mais uma preocupação que você como mãe tem que ter. Mais uma, sem dúvida. Porque assim, no final das contas, a mãe branca não vai passar por isso. Ou seja, ela vai ter todas as outras complexidades da maternidade, mas é mais uma complicação, mais uma situação com a qual você tem que lidar, principalmente porque a gente vive no Brasil, que é um país muito racista, né? Que não é um caso isolado. Fatalmente, pais de crianças pretas vão passar por isso, né? E o que eu falo é que eu preparo as minhas filhas para o enfrentamento do racismo, preparo as minhas filhas para o entendimento racial, né? Das nossas origens, da grandeza das nossas origens, de como a gente vai realmente enfrentar essas questões que não vão sumir daqui para amanhã, daqui para 10, 20 anos. Infelizmente, vou viver isso, elas vão passar a vida tendo esse enfrentamento, mas muito mais fortalecidas e conscientes dos direitos dela, de quem elas são e do que elas podem fazer para transformar essa sociedade. Porque cada interação, cada vez que você se dispõe a falar sobre o racismo, a fazer com que as pessoas entendam o quão nocivo é o racismo, você está sendo um agente de transformação, né? Transformação social, transformação das mentalidades, de mudança cultural. E vocês conseguem notar muitas diferenças de personalidade, assim? Porque no final das contas, já não existe fórmula para educar filho.
Sim. E aí, com duas pessoas diferentes, no final das contas, você está educando de maneiras diferentes duas pessoas que são suas filhas igualmente, né? Não, elas têm personalidades diferentes desde que saíram da barriga, assim, elas são muito diferentes, as duas. A Malu, ela tem uma personalidade mais tranquila, mais centrada, mais focada, muito concentrada nas coisinhas dela, né, dos seus 10 anos, então gosta muito de estudar, é muito se cobra bastante, eu tenho que dar uma balanceada nisso. Acho que a Malu, ela tem... Eu me vejo muito na Malu, assim, eu fui uma criança mais tranquila. Agora a Lorena é outro ser humano em todas as características, assim. Ela é muito agitada, bagunceira, fala pelos cotovelos e é outra energia. Né? Ela nasceu e falou assim, vou bagunçar um pouco essa família? Pra bagunçar. Tá todo mundo muito organizadinho sabe aqui. Sabe a história que o caçula vem pra botar ordem. Né? Botar eu sou caçula, eu botei ordem na minha casa. Botar bagunça na ordem. Então, a Lorena é mais, assim, mais agitada, mais curiosa, sabe? E destemida, não tem medo de absolutamente nada. Ô Jorge, como é que você consegue fazer para equilibrar a maternidade a ponto de não se anular, sabe? Ou seja, não deixar a maternidade tomar conta da sua vida em um nível que você, de repente, você percebe que você não está fazendo as coisas que você gosta de fazer, você, sei lá, não está trabalhando, é que você nunca parou de trabalhar, né? Não, esse não é o seu caso, mas que, de repente, você não está se dedicando tanto ao trabalho quanto você gostaria, ou que você não está se cuidando como você merece se cuidar, porque você está muito focado nessa coisa da maternidade. Você sentiu que a maternidade, em algum momento, te roubou de você mesma em algum período, assim? Ou isso não aconteceu com você? Eu acho que isso acho que é uma fase inevitável de todas as mães. Acho que é muito fácil a gente se anular assim, a gente se esquecer em determinado momento, né? Porque tudo parece que tem mais... se torna mais prioridade do que nós mesmas. Acho que a gente vai aprendendo a lidar com isso com o passar dos anos, vendo que cada coisa vai tomando, sim, o seu lugar e a gente tem que permitir que isso aconteça também. Né? Então, o saber delegar, o querer estar presente, mas entender que essa presença não é estar 24 horas grudado na criança, né? Que presença é outra coisa. Acho que é um desafio da maternidade esse. Se encontrar também como mãe, dentre tantas outras coisas que nós somos, né? Profissional, mulher, filha, esposa, amiga, e tudo vai tomando o seu lugar. Mas anular todos os outros elementos da vida em função da maternidade, eu acho que isso tem o seu momento, acho que a chegada da criança ao mundo, né? Esse período pós-parto é um momento de muita reclusão, né? E de muita... A gente pode usar o termo anulação, sim, nesse sentido, que é muito prazerosa, que é muito necessária em alguns momentos, mas isso tem o seu período, né? Não pode passar a tomar conta da sua vida como um todo. Isso vai passar. Tem um momento de exclusividade, mas você tem que ir dando espaço para se encontrar, se permitindo, deixando um pouco a culpa de lado e falar, não, esse momento é meu, vou cuidar das minhas coisas, vou me organizar para me encontrar dentro da maternidade, não fazer só da maternidade o meu centro, assim. A maternidade vai ter esse tamanho na nossa vida de qualquer forma, mas prestando atenção que as outras partes, as outras áreas da vida também vão fazer de você uma boa mãe, né? Porque não adianta você ser uma mãe ali muito com a criança, mas infeliz, porque eu queria trabalhar nisso, eu queria cuidar mais de mim, eu queria isso, eu queria e eu não posso por causa do meu filho. Entendi. Não faço isso, porque eu tenho filhos. Essa fala me incomoda
bastante e me incomodou muito quando eu me percebi mãe. Eu ouvi muito isso de mulheres próximas, né? E não condenando, mas porque acontece mesmo. Ah, não faço? Ah, não faço, eu tenho filhos. Ah, não saio, eu tenho filhos. Ah, eu não estudo, eu tenho filhos. Eu não trabalho, eu tenho filhos. Eu não como direito, eu tenho filhos. Parece que, cadê a parte boa e prazerosa de ter filhos, né? Porque ser mãe é muito bom. E dá muito trabalho. E é isso, não vai ser diferente, né? A gente tem que encontrar maneiras de fazer isso andar. Não que seja fácil, falando parece que é muito fácil fazer. Não é o desafio da vida, né? Acho que eu vou morrer tentando encontrar esse equilíbrio. Mas a vontade de encontrar esse equilíbrio tem que estar ali, presente, né? Olha só, eu vou fazer agora com você uma tag da maternidade, tá bom? Pra você completar umas frases que eu vou te dar, tá certo? Vamos lá. O seu momento favorito do dia com as meninas é? Pegar na escola e voltar conversando, ouvindo música, gente, fofocando. Eu ia dizer que mãe doida, pegar na escola é um trânsito, na porta da escola, gente, pra entrar. Mas é a volta, é o caminho. É a volta, onde eu sei de absolutamente tudo. Quem fala mais é a Lorena, né? Quem fala, a Lorena eu não preciso perguntar. Essa é a diferença. A Malu eu vou perguntando, e aí, como foi? Tem novidade? Não tem? Aí vão trazendo nesse momento, vão cantando, vamos falando de todos os joguinhos de coisas eletrônicas que gostam também. Tem briga pra escolher qual vai ser a música que vai tocar? Ainda não. Entendi. Ainda não, mas uma já se irrita com o que a outra tá ouvindo. Tá escutando, sim. Entendi. Ok. Amiga. O momento mais desafiador da maternidade até agora foi? A amamentação. Que a gente já falou sobre Sem isso. dúvida. Volta o vídeo, galera. Volta o vídeo. O que a maternidade te ensinou que você acha que mais nada no mundo vai te ensinar? A maternidade poxa, você clichê, né? Porque todas as mães falam isso porque é a pura verdade. O amor absoluto, o amor sem medida, o amor sem esperar nada. A essência do amor tá na maternidade, eu acho. Algo que você não gosta no fato de ser mãe e que você gostaria que as pessoas não tivessem romantizado isso? Não que eu não goste, mas até hoje a gente escuta muito, né, a romantização da gravidez, a romantização do bebê chegando em casa, que bonita, a mãe chegando com o bebê em casa, ok, é bonito, mas é muito... mas não é tudo organizadinho, difícil, né? Não tem romantização. Eu acho que não esperar a romantização é um passo para correr tudo bem. Entendeu? Não espere facilidades. Você escolheu viver a maternidade. A maternidade ela é maravilhosa, mas ela não é fácil. Né? As pessoas até falam que é fácil. Né? Ninguém te falou que seria fácil. As pessoas até vendem uma certa facilidade, mas efetivamente não é uma escolha que vai te levar para um caminho de facilidades. E daqui para todo sempre, né? Porque cada fase é uma fase que vai te impor um desafio diferente, a entrada na escola, a adolescência, tô me preparando para isso agora, assim, daqui um tempo, né? A Malu tem 10 anos, já daqui a pouco tá pré-adolescente. E cada momento vai ter o seu desafio. Eu nunca... não sei, se tem uma coisa, não sei se é muito realista, não sei se é ser jornalista e ver muita coisa né, difícil, mas, por exemplo, os passos importantes que são marcos, né, na vida da gente, quando a gente escolhe isso também, se não escolher, ok, mas o casamento, a maternidade, eu nunca olhei esses momentos da minha vida com esse olhar extremamente romântico e nem de facilidades futuras. Eu sabia o que eu estava fazendo. E sabia a dificuldade que eu ia enfrentar. Nos dois momentos, apesar de querer muito aquilo, eu sabia que ia ser difícil em muitos momentos. Ok. Bom, uma palavra para a Joyce antes de ser mãe e a Joyce de agora. Uma palavra, felicidade. Eu sou muito feliz sendo mãe. E antes? Antes eu acho que eu era mais...
eu ia falar séria, mas não é séria. Eu acho que eu era muito realista. Uhum. E para acreditar na vida, a gente tem que ser realista mais alguma coisa, né? Realista mais esperançosa, realista mais combativa, realista mais outras coisas. Eu acho que antes da maternidade eu era só uma pessoa muito realista, muito racional, muito foco naquilo na realidade e acabou. A maternidade me fez mergulhar num mundo de incertezas maravilhosas, né? Bom, se você pudesse voltar no tempo e mudar algo que você fez depois de ser mãe, o que seria? Nossa, gente, voltar no tempo, algo que você fez depois de ser mãe. Depois da maternidade, talvez ter mais uma. Ah! Eu tô achando que vai chegar aí uma criança. Não tem essa possibilidade, assim, na minha vida hoje. Eu tô muito realizada com as duas, mas talvez tivesse pensado menos ou pensado mais no momento, teria tido mais uma. Vai ter, gente. Aqui. Não, já passou. Olha só, Joyce, eu queria agora que você, pra gente se despedir, pra gente encerrar, que você desejasse um Feliz Dia das Mães para todas as mães e que você deixasse um recado que vem do seu coração pro coração de outras mães. Olha, o Dia das Mães, né? Todos os dias são dias das mães, mas é muito legal a gente ter um mês todo nosso, um dia todo nosso. E para as mães, né, que já têm seus filhos há mais tempo, as que estão grávidas, as que estão planejando ter filhos, curtam a maternidade, curtam todos os momentos e tenham certeza que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. Às vezes não da forma ideal, mas da melhor maneira que você pode fazer. E isso para o filho basta, né? O filho quer a mãe que é possível para ele naquele momento e da forma que ela puder ser, querendo fazer o melhor. Então, culpas, pressões, comentários a mais, isso pode ser até divertido se você tiver outro olhar, né, para essas pessoas, para essas críticas camufladas ou explícitas muitas vezes, mas faça o seu melhor, faça o que o seu coração mandar, da forma que você conseguir fazer, que isso fará toda a diferença na mãe que seu filho tem. Ele te ama, é isso que importa. É isso. Então, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Obrigada, Mães. e pra todas as mães. Obrigada, Imagina, adorei a nossa conversa. Gente, eu podia ficar aqui horas falando com ela, gente. Também, a gente já começou avisando que falamos pouco. E aí falamos pouco, vocês viram, a gente falou assim, só uma coisa assim, que posso mandar beijo pra Malu e pra Lorena? Pode. A minha filhada chama Lorena. E Lorena, eu acho que é coisa de Lorena, Acho gente. que é. Ela é animadíssima. Animada. Animadíssima. Ela fala, ela me manda vários áudios e ela fantasia que ela é a rainha e eu sou o rei. E a gente fica... E ela não quer que eu seja rei. É uma loucura. Então, você falou da sua Lorena, eu fico lembrando da minha Lorena. É isso. Elas têm isso em comum. Um beijo, Lolo. Um beijo, Malu. É isso. Quer mandar um recado pra elas? Recado, meninas! Para as suas filhas, que elas vão assistir, que elas vão falar assim, mãe, não falou de mim, não? Não, Malu e Lolo, vocês são tudo que eu sempre quis. Vocês são do jeitinho que eu sonhei que vocês fossem. Então, mamãe te ama as duas. Beijo, gente. Obrigada de novo, Joyce. Obrigada.